isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje temos estreia aqui no canal. Por quê? Porque nós vamos reagir a uma pessoa que eu não conheço, nunca vi nenhum vídeo, não sei se é de esquerda, se é de direita, se é conserva, se é progressista, não faço a menor ideia. Aliás, não faço nem ideia de que tipo de conteúdo que faz. A galera indicou, nós vamos reagir. O cara tem bastante engajamento, viu, gente? Por exemplo, esse vídeo aqui tem 6 meses no ar, não é recente, mas já passa de 500 mil de visualizações. E eu tô falando do canal chamado Tinocando TV. Você conhece? Diz aí nos comentários o que você acha. Você conhece? É reaça? Não é? É camarada? Não é? Não sei. Não faço a menor ideia. Mas nós vamos reagir, porque a galera sugeriu. E o título do vídeo é A Crise de 29 e a Grande Depressão. Aliás, tem aqui no canal, lá nas minhas playlists, uma playlist top sobre esse tópico. Daquela época que dava tempo da gente fazer pesquisa, com bastante texto. Olha, é uma das melhores séries sobre o assunto aqui do YouTube, sem medo de errar. Escreve aí, Sai da Matrix, Crise de 29. Tá bom? Você vai ver a playlist top que eu tô aqui indicando. Então, eu conheço um pouquinho, tá? Talvez eu não lembre perfeitamente de tudo que eu estudei na época para gravar essa série, mas eu tenho algum conhecimento sobre isso, acho que posso ajudar aqui nos comentários, então sem mais enrolação, vamos pro vídeo, vamos reagir. Em dezembro de 1918, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa havia quebrado. A crise financeira tomava conta de países como a Alemanha, o Império Otomano e a Iugoslávia. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, as coisas pareciam um pouquinho diferentes. O American Way of Life é a nova forma de viver a vida, um caminho próspero em direção à riqueza. Milhares de modelos Ford invadiram as ruas americanas, os eletrodomésticos ganhavam cada vez mais espaço e agora você podia ouvir o seu programa favorito no rádio ou ver Charlie Chaplin no cinema. A América prosperava de uma forma nunca antes vista até 1929. É que ele deu uma pulada, ok? Ele focou em outra parte, não tem problema. Mas eu quero dar uma contextualizada um pouco melhor nesse período aí que ele citou aí em 40 segundos. O vigilante é o seguinte, gente, tá? Vamos lembrar que os Estados Unidos, ele vai ter uma emancipação precoce, né? E o processo de independência dos Estados Unidos é a revolução burguesa dos Estados Unidos, tá? E isso depois, dentro de um processo que a gente pode até classificar como o mesmo processo, nós vamos ter o estabelecimento das relações capitalistas de produção, trabalho assalariado, em todos os Estados Unidos, com um processo que já vinha acontecendo de expansão para o oeste, com um processo, portanto, também de adequação, né, a partir desse Estado que se estabelece como um Estado burguês, de imperialismo mesmo, tá? Nós estamos falando aí da doutrina Monroe, a América para os americanos, né? Política do Big Stick, aquela coisa toda, que começa muito antes ainda, com eles se expandem para o oeste, depois eles se expandem em relação ao Caribe, em relação à América do Sul, enfim. O que eu estou querendo dizer, gente? Quando o capitalismo se estabelece, tá, a nível global, ele também o faz nos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz a sua revolução burguesa, coisa que nós aqui não fizemos. E a Primeira Guerra Mundial vai ser o produto da chegada do capitalismo à sua maturidade. Até a Primeira Guerra Mundial nós estávamos falando ainda de um capitalismo nascente, onde os estados vão se transformando, se configurando nesses instrumentos da burguesia para atender a necessidade de expansão do próprio capital. Então a burguesia francesa vai se utilizar do Estado francês, a inglesa do inglês e assim por diante. Até que nós vamos ter um choque entre esses interesses burgueses. Vai ser um choque imperialista, que produz a Primeira Guerra. Então, o capitalismo nasce, cresce, se espalha, se estabelece, e dentre as dinâmicas necessárias ao funcionamento do capitalismo, tem essa questão da dominação de áreas de influência,
de mercados consumidores, de fontes de matéria-prima, que faz do imperialismo uma característica do capitalismo dessa fase. E em determinado momento vai haver um choque entre as potências imperialistas, e esse choque nós vamos chamar, dentre outras formas, de Primeira Guerra Mundial. Esse choque imperialista, ele se dá na Europa, nas potências que forjam o capitalismo. Porque o capitalismo ele nasce na Europa e se espalha para o mundo. E a guerra consome a Europa. Fora da Europa, onde é que nós tínhamos tido uma revolução burguesa, um processo de revolução industrial, um processo de expansão imperialista? Nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ele se aproveita da guerra, do esforço de guerra dos países, e cresce muito. Se transforma no grande credor da economia capitalista global. Acumula a maior parte das reservas de ouro do planeta inteiro, numa época de moeda ouro. Então a Primeira Guerra vai ser determinante para o estabelecimento dos Estados Unidos como grande potência capitalista global. Não ainda como aquilo que ele vai ser depois da Segunda Guerra, mas já preparando o caminho para isso. Tanto é que a Libra, que era a moeda padrão para as trocas internacionais, moeda inglesa, deixa de ser essa moeda padrão depois da Primeira Guerra. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, eles ainda tentam restabelecer padrão ouro, né, tentam restabelecer a hegemonia da Libra, mas a coisa nunca mais foi a mesma e fica sacramentada mesmo depois da Segunda Guerra com a hegemonia do dólar. Mas essa hegemonia do dólar, ela começa ainda por causa da Primeira Guerra, por causa do fluxo de ouro, por causa da expansão da economia dos Estados Unidos. Moral da história, resumindo e simplificando bastante e negligenciando alguns pontos, durante o período da guerra, a economia dos Estados Unidos não só emprestou para a Europa, e se transformou numa credora, como também exportou a sua poupança, exportou suas mercadorias, exportou a sua produção. A economia americana passou a abastecer o mercado europeu e boa parte do mercado global, com uma explosão da demanda. Então os Estados Unidos passa a produzir, ao longo da Primeira Guerra, e nos anos que seguem depois, até 29, produzindo muito. Os Estados Unidos produz muito alimento, muito produto industrializado, exporta muito capital, ou seja, os Estados Unidos se acostumou com um nível de demanda que não era a demanda que ele teria se as potências capitalistas da Europa estivessem em condições de disputar a demanda com os Estados Unidos. Eles não estavam, por quê? Porque passaram por esse processo de guerra. Mas como os Estados Unidos saíram de um país rico, próspero e seguro para viver a maior crise que a América já viu? E se eu te falar que até o último momento o governo se recusou a fazer qualquer coisa? Em um mundo onde os artistas se tornaram referências no investimento e ficar rico era uma questão de tempo, a Bolsa de Valores se tornou sagrada nos Estados Unidos. Mas essa era... E aí é bom, só complementando aqui tudo que eu falei, durante todo esse processo, se estabelece o mercado de capitais dos Estados Unidos e se transforma numa coisa gigantesca, uma verdadeira euforia. As pessoas enriquecendo por causa desse processo de economia em expansão. E vamos entender uma coisa, a Bolsa naquela época tinha muito mais função de alavancar, não só isso, já tinha muita especulação, mas função de alavancar a economia do que tem hoje. Então, para conseguir esse rápido crescimento que demandava na economia dos Estados Unidos, as empresas colocavam seu capital na Bolsa, então abriam seu capital para levantar investimento e expandir sua produção. Então isso enriqueceu muita gente muito rápido e fez com que as empresas crescessem muito rápido, formatando o American Way of Life. Controlada e manipulada pelos poderosos de Wall Street. Depois de muitos anos, 3.000 bancos quebrados, mais de 10.000 páginas de investigação e bilhões de dólares perdidos, a América nunca mais foi a mesma depois da crise de 29 e da Grande Depressão. Hoje, Investigando Cinzas.
Oi, eu sou o Tinoco e agora você deve estar se perguntando por que os Estados Unidos se deram tão bem em um conflito tão devastador. O primeiro motivo é que a guerra aconteceu majoritariamente em território europeu. O segundo motivo é que o governo americano aproveitou essa oportunidade para criar um plano ambicioso. Se você não pode se alistar, invista. Compre um título de liberdade. Com esse título, o povo estaria ajudando os bravos soldados americanos que arriscavam suas vidas na Europa, além de receber uns juros pelo dinheiro investido. E isso deu muito certo. O total arrecadado entre 1917 e 19 foi de 21,5 bilhões de dólares. E o mais importante disso tudo foi que esse empréstimo foi o primeiro contato com o investimento na vida de milhões de americanos. E eu nem estou exagerando, mais de 66 milhões de pessoas compraram esse chamado título de liberdade, o que representa mais da metade da população dos Estados Unidos na época. O resultado é que a maior parte dos países que participaram da Primeira Guerra Mundial saíram do conflito completamente falidos, enquanto os Estados Unidos saíram de cofres cheios. A prosperidade gerou consumo, e o consumo foi amplificado por uma invenção que mudou não somente os Estados Unidos, mas o mundo, o crédito. Agora as pessoas podiam O crédito é muito mais velho que essa época, tá? Ele tá falando do mercado de capitais, que também era mais velho, tá? Nasce lá na Europa bem antes. Mas ele ganha uma nova proporção a partir de então, tá? Na verdade é isso, eles não criam nada, não é nada novo que estava acontecendo ali, mas era novo na América e ganhou uma nova proporção. Comprar mais com menos dinheiro, gerando o slogan "Compre agora, pague depois". Isso fez o mercado americano simplesmente explodir. E é diante desse contexto que Charles Mitchell viu uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. A Wall Street já teve diversos formatos. No século XVII, ela pertencia aos holandeses, que construíram lá uma muralha para se proteger de ataque dos indígenas e dos ingleses, mas não funcionou. Os ingleses conseguiram tomar o que era a Nova Amsterdã e a rebatizaram como Nova York, e por ter uma muralha, ela foi chamada de Rua da Muralha ou Wall Street. Com o tempo, muitos comerciantes começaram a se reunir ali, se tornando o maior centro financeiro dos Estados Unidos. Mas a Wall Street da década de 20 era um pouquinho diferente da de hoje. Ela era fechada ao público e apenas um pequeno grupo de banqueiros faziam transações entre si. Um desses banqueiros era um sujeito chamado Charles Mitchell, que entendeu que os Estados Unidos estavam cheios de potenciais investidores. Ele pegou a ideia do governo na Primeira Guerra e transformou isso em um produto, onde o povo poderia comprar uma ação e receber os lucros que ela gerar. E como já tinha dado certo uma vez, caiu como uma luva. De uma hora para outra, todo mundo queria comprar ações. Para explorar ainda mais esse mercado, Mitchell... Eu acho que ele tá valorizando um pouco a questão dos títulos de guerra e tal ali, mas ok, tudo bem, a interpretação dele, eu não vou pegar no pé do cara com isso. Mas o ponto central, que para mim é mais determinante, era a euforia provocada pela rápida expansão do mercado para as empresas dos Estados Unidos, gente. Abastecendo a Europa, se transformando num grande credor da Europa, expandindo seus negócios para a América Central, para a América do Sul, para o oeste dos Estados Unidos, enfim, para o mundo todo. Então, os Estados Unidos estava muito bem posicionado economicamente naquela conjuntura. E isso fez com que houvesse uma explosão da demanda, fazendo que essa demanda fizesse com que essas empresas abrissem seu capital, buscassem investimentos, e muita gente que estava entrando nesse negócio estava ganhando muito dinheiro, isso gerou uma euforia e se expandiu. Tá? Até acho que esses exemplos que ele está dando aí também colaboram, mas eu acho que não são os mais determinantes. Tá? Abriu por todos os Estados Unidos corretoras que faziam a ponte entre a bolsa de valores e as pessoas comuns. Mas tinha um problema. Tecnicamente, essas corretoras não estavam investindo, e sim especulando, que são duas coisas completamente diferentes. Especular é quando uma corretora vende uma ação por um valor mais caro do que ela realmente vale, enquanto investir é quando uma corretora vende a ação pelo valor real que ela tem. E isso foi... Calma. Eu até entendi a simplificação que ele fez aí, mas vamos lá, vai que você não tem noção do que é isso. Especular é você procurar lucrar com a valorização da ação. Então você compra a ação por 5, quando ela estiver valendo 6 ou 7, você vende. E o investir, grosso modo, na forma do que ele está falando aqui, seria comprar a ação, ou seja, comprar a parte de uma empresa, e depois receber a sua parte, enquanto acionista da empresa, pela lucratividade dos negócios da empresa. Tá? Então, no caso do especulador, ele compra a ação para vender. O investidor compra a ação para, a princípio, lucrar com a atividade da empresa que ele está comprando uma parte. Não é bem assim, porque essa linha é muito tênue, enfim, mas foi o que ele quis dizer aqui, tá, galera? Vamos seguir. Um dos pilares para a crise que veio logo em seguida. Porque essas especulações fizeram parecer que o mercado tinha mais valor do que ele realmente tinha. Tudo isso inflou a bolha de ações e gerou um verdadeiro frenesi. Todos os meios de comunicação estavam fascinados por essa nova tendência, e é óbvio que as celebridades não iriam ficar de fora. Como uma forma de impulsionar ainda mais o mercado de ações, os investimentos das celebridades começaram a virar notícia. Charlie Chaplin, por exemplo, teve as suas especulações publicadas nos jornais.
mais. Só que isso foi uma via de mão dupla, porque enquanto as celebridades se tornavam investidores, os investidores também se tornavam celebridades. Bom, e agora você lembra daquele lance do crédito que eu falei? As pessoas começaram a usar o crédito também para comprar ações. Elas pegavam empréstimos dos bancos para comprar ações e usavam o lucro dessas ações para pagar esses empréstimos. No final da década de 20, 90% das ações estavam sendo pagas com dinheiro emprestado. E quem lucrava com tudo isso era aquele pequeno grupo de banqueiros que era conhecido como a realeza de Wall Street. Nesse grupo tinha, por exemplo, o JP Morgan, que é até hoje um dos bancos mais relevantes dos Estados Unidos e que estrategicamente fica localizado em frente ao prédio da Bolsa de Valores. Seu sócio majoritário era Thomas Lamont, conhecido na época como o homem mais poderoso de Wall Street. E sim, todo mundo sabia que essas pessoas eram os reis do mercado de ações. O que ninguém imaginava era que por trás dos panos, Wall Street era manipulada por eles. A realeza dizia para a população que o mercado era autorregulado e que não precisava de ninguém para controlar ele. E isso ainda era corroborado pelo próprio governo norte-americano, que apoiava esses caras e não fazia nada para regulamentar o mercado. E aqui, 3 nomes ganham destaque. Warren Harding, do Partido Republicano, que começa a década de 20 como presidente. Em 1923, ele foi substituído por seu vice, Calvin Coolidge, também do Republicano, que ficou no poder até o fatídico ano de 1929. Que começa com um novo presidente eleito, Herbert Hoover, mais uma vez republicano. Ele não estava tão confiante assim no mercado e sabia que tinha algo de errado com Wall Street, mas ele não era o único. Paul Warburg, um respeitado banqueiro em Wall Street, fez um alerta público dizendo que se a bolsa continuasse a crescer sem nenhuma regulamentação, certamente haveria uma depressão generalizada em todo o país. Infelizmente, o seu aviso não foi levado a sério, e Warburg foi considerado um bobalhão chatonildo estraga-prazeres enquanto estava todo mundo fazendo dinheiro. Entre maio e setembro de 29, 60 novas empresas injetaram mais de 100 milhões de dólares no mercado de ações. O otimismo continuava a crescer nas ruas dos Estados Unidos. Pessoas de todas as classes sociais tinham qualquer tipo de ação. Era simplesmente inconcebível a ideia de um mercado que não parava de crescer há 8 anos pudesse quebrar. Em setembro de 29, o mercado de ações atingiu o seu ápice. Olha esse gráfico aqui, olha o tamanho desse gráfico. Conversando com a realeza de Wall Street, o presidente dos Estados Unidos recebe uma carta dizendo que o mercado corrigiria a si mesmo, e ele termina a carta dizendo que o futuro parece brilhante. 5 dias depois, a Bolsa de Valores quebrou. Tudo começa... Tá, mas vamos lá, né? Depois eu vou deixar aqui a explicação dele, mas o lance é o seguinte, tá, galera? O que eu vou falar agora é uma simplificação, mas que não é, assim, para quem não quer entender os meandros da coisa. Quem quiser entender os meandros, vai na série que eu citei aqui no início do vídeo. Mas, grosso modo, a Primeira Guerra foi 14-18. De 18 em diante, gradativamente, vai haver uma recuperação da economia da Europa, que vai buscar retomar seus antigos mercados consumidores, a dinâmica do seu mercado interno vai se restabelecendo, vão restabelecendo suas produções, mesmo que eles estivessem endividados. Portanto, vai haver uma retração do mercado consumidor das empresas dos Estados Unidos, que era um mercado extremamente alavancado por causa de todo esse processo que ele descreveu aqui, né, com um pouco assim de exagero, mas enfim, faz parte da forma dele de apresentar, eu até não tenho maiores problemas com isso. Mas enfim, havia assim muita euforia e uma grande expansão desse mercado de ações. E isso estava muito alavancado, porque as empresas continuavam dando bons resultados, continuavam com excelentes níveis de investimento, então uma alavancagem constante expandindo, né, esse mercado. A questão é que, com a recuperação dos mercados na Europa, vai haver uma retração da demanda que vai ser determinante para causar essa crise de superprodução que nós vamos ter nos Estados Unidos, que vai gerar uma crise sistêmica justamente porque era um mercado hiper alavancado. Gente, isso na prática acontece até hoje, mas por que nós nunca mais tivemos o mesmo tipo de crise? Porque na época ainda se tinha aquela interpretação metalista da moeda e aquela ideia de que o governo não poderia fazer. Além do que, o sistema bancário dos Estados Unidos era e é até hoje, em certa medida, ou eu diria até em grande medida, um mercado privado, né? Uma federação bancária privada, que é subordinada, evidentemente, ao Estado, mas na época era menos do que é hoje, e era um mundo de moeda ouro, que os Estados Unidos se beneficiava de ser o grande centro dos fluxos de reservas, que na época eram ouro, por causa do que aconteceu ao longo da Primeira Guerra. O fato é que quando
se percebe que as empresas estavam excessivamente alavancadas, ou seja, que elas não teriam demanda para o crescimento, para a expansão, para o investimento que elas vinham fazendo, e que, portanto, elas apresentariam prejuízos, quando isso acontece, há uma abrupta fuga das ações dessas empresas, que gera a crise. Vai ter o estopim, acho que ele vai falar daqui a pouco, mas é um processo que se inicia e ruma nesse sentido. E o governo não faz nada. Não faz nada. Não saneia os mercados, não salva os bancos, fazendo com que a maior parte dos bancos dos Estados Unidos quebrassem. E quando os bancos quebram, os correntistas quebram junto. Então houve um sumiço, houve uma esterilização, tá, de centenas de milhões de dólares, eu diria de bilhões de dólares. Tá? Mas quando, por exemplo, ele fala em milhões de dólares aqui, 100 milhões de dólares em 29 seriam dezenas de bilhões de dólares hoje em dia, tá? Se a gente atualizar esse valor. Então era muita grana, tá? E aí os bancos quebram, se esteriliza todo esse capital fictício, o dinheiro desaparece, tá? E é uma crise generalizada, porque as empresas não tinham acesso ao seu capital porque os bancos quebraram, assim elas quebram também, não pagam os salários dos trabalhadores, não produzem, os trabalhadores sem salários não consomem, agravam a crise e foi uma depressão brutal, monstruosa, que vai produzir um efeito dominó para a Europa e para o resto do mundo, para as ex-colônias, para as áreas que sofriam com o imperialismo. O Brasil vai ser impactado, todo mundo vai ser impactado. Tá? E por que isso nunca mais aconteceu? Bom, porque agora eles já sabem. O mercado ele trabalha permanentemente, altamente alavancado. Só que hoje o Federal Reserve vai lá e saneia toda essa esterilização de moeda que acontece quando as bolhas estouram, né, esse capital fictício que incinera moeda, o Banco Central dos Estados Unidos vai lá e repõe. Né? Vai lá e repõe. Vai lá e salva os bancos que tiver que salvar. Né? Na crise de 2008, depois da primeira grande quebra, a segunda eles já evitaram. E desde então não interessa, tem que emitir 1 trilhão, 2 trilhões, emitiremos. Em 29 não teve isso. E a consequência foi pavorosa. Mas ali eles aprenderam. E hoje não tem mais risco de acontecer a mesma coisa. A mesma coisa não. Tem outros riscos. Né? Até porque a economia capitalista é uma economia de crises. E essa especulação, esse capital fictício continua existindo. Só que hoje eles vão sanear como fizeram em 2008. Começa na manhã do dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira. Quando a bolsa abriu, o mercado já tinha perdido 11% do seu valor. Graças a... Bem lembrado, chefe. Teve um país que não foi atingido. Na verdade, um grupo de países, tá? A União Soviética se beneficiou muito disso. Todo o campo soviético se beneficiou muito disso, justamente por não estar integrado a esse mercado desse cassino de rico aí. Né? Aliás, vai ser aí que a União Soviética tira grande parte da diferença para os Estados Unidos e a Guerra Fria esquenta. Né? Porque eles vão passar toda a década de 30 em depressão, enquanto que a década de 30 a União Soviética estava bombando e crescendo fortemente. Bem lembrado. As especulações, o povo não sabia o verdadeiro valor das suas ações. E quando elas começaram a desvalorizar, o estrago foi muito maior do que todos estavam esperando. Diante desse susto, a grande maioria das pessoas, vendo que o mercado começou a cair, tentaram vender as suas ações o mais rápido possível. O problema é que todo mundo pensou na mesma coisa. Todos queriam vender e ninguém queria comprar. E isso tudo fez o mercado cair ainda mais. A notícia é que o mercado estava quebrando começou a se espalhar. E milhares de pessoas começaram a se aglomerar em frente ao prédio da Bolsa de Valores, querendo entender o que estava acontecendo. Foi um verdadeiro pandemônio, com pessoas gritando em frente ao prédio, desesperado. Uma galera se matou, gente. Uma galera se matou. Pensa, o cara tinha lá uma fortuna, porque tinha fazendas nos Estados Unidos. No meio daquela euforia, o cara vendeu as fazendas para botar todo o dinheiro na bolsa, porque ele ganhava muito mais e trabalhava muito menos. E ali, num dia, ele viu a sua fortuna evaporar. Os caras se mataram, gente. Uma galera. Tá? Se atiravam dos prédios. Tá? Foi feia a coisa mesmo. E depois formavam-se filas nas ruas das pessoas famintas. Uma economia absolutamente parada. Trava, paralisia da economia. Tá? Deflação. A pior crise não foi uma crise de inflação, foi uma puta de uma deflação. Tá? A crise de 29 foi uma puta de uma deflação.
Tá? Muito pior do que a inflação. Segundo o relato de uma testemunha, Wall Street havia virado um hospício a céu aberto. Ninguém sabia naquela época, mas eles estavam de frente para a maior crise financeira da história dos Estados Unidos. Primeiro, a notícia se espalhou por todo o país, depois para todo o planeta. De repente, a Bolsa de Valores de Nova York havia se tornado o centro das atenções de todo o globo e recebeu a visita de um dos homens mais respeitados da época, Winston Churchill, que também investia em ações por lá. E é da sua visita que surgiu um dos relatos mais impressionantes da época. Segundo Churchill, o caos tomava conta das ruas, mas dentro do prédio da Bolsa de Valores, tudo estava calmo e tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas isso tem um motivo. O mercado só funciona se as pessoas acreditarem que ele funciona. Então, se as pessoas vissem os banqueiros lá dentro completamente... Não tem nada a ver com acreditar, tá? É real, tá? Não tem nada a ver com crença. Não sei do jeito que ele tirou isso, tá? Tem nada a ver com crença, tá? É bobagem. Desesperado, seria o colapso completo. E lembra daquele Charles Mitchell que eu comentei anteriormente? Então, nesse dia, ele saiu do prédio da Bolsa, atravessou a multidão em direção ao JP Morgan, que ficava do outro lado da rua para tentar resolver esse problema. Lá, ele se reuniu com os homens mais ricos de todo o país. Albert Wiggin, presidente do Case National Bank, William Potter, presidente da Guaranty Trust Company, Seward Prosser, sócio da Bankers Trust Company, e Thomas Lamont, sócio majoritário do JP Morgan. Os 5 usaram mais de 100 milhões de dólares para comprar uma lista de ações na tentativa de reavivar o mercado. Enquanto isso, outros titãs de Wall Street fizeram transações similares, comprando várias ações de várias empresas diferentes e funcionou. Quer dizer, se tivesse funcionado, não estaria fazendo aqui esse vídeo, né? Mas funcionou mais ou menos. O que acontece é que essa compra de ações foi grande o suficiente para que no final do dia, o valor da bolsa tivesse descido apenas 6,38 pontos no índice Dow Jones. Ou seja, a queda não foi tão grande quanto poderia ter sido. Aparentemente, o movimento dos banqueiros tinha dado certo. Pelo menos por enquanto. Durante o final de semana, o mercado permaneceu fechado, dando tempo para a população se acalmar. E então chegamos em 28 de outubro de 1929, uma segunda-feira. Sempre uma desgraça de uma segunda-feira. E nada mudou. As pessoas ainda queriam vender as suas ações. Isso fez o mercado de ações fechar o dia com uma das piores quedas da história, 38,33 do Dow Jones. Na manhã seguinte, os nomes mais famosos do mercado estavam vendo o valor de suas ações despencarem. Dessa vez, uma reunião na hora do almoço com um bando de bilionário não iria resolver o problema. Durante a tarde, as ações do país valiam cerca de 22% a menos do que no dia anterior. Entre a quinta-feira, dia 24, e a terça-feira, dia 29, é estimado que cerca de 25 bilhões de dólares simplesmente evaporaram. Existem relatos de pessoas que... E é isso mesmo, evaporaram. Por quê? Porque é capital fictício. Entendeu? Aquilo não tinha valor, era simplesmente um produto de uma alavancagem em função da especulação, que literalmente evaporou. É dinheiro que foi incinerado, desapareceu, some. Por quê? Porque perde o valor, entendeu? Você tinha lá uma ação que valia 100, agora ela vale 10. O que aconteceu com os 90 que você investiu naquela ação? Sumiu, porque valia 100, agora vale 10. Tá? Foi isso. Tá? Venderam todas as suas ações por 500 dólares, mesmo que 4 meses antes, essas mesmas ações valiam 100 mil dólares. Foi uma crise sem precedente e milhares de pessoas perderam todo o seu dinheiro. Os mais jovens ainda tinham forças para se recuperar, porém a população mais velha ficou sem nada de uma hora para outra, muitas vezes perdendo as economias de uma vida inteira. E não é só questão de perder as economias, é aquilo que eu expliquei, entendeu? As fábricas tinham seus dinheiros nos bancos. Os bancos quebraram, sumiu o dinheiro das fábricas. Sem dinheiro, a fábrica fecha, não tem produto para vender, não tem salário para o trabalhador. Trabalhador sem salário, não tem como comer. Entenderam? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Por isso que não dá para deixar os bancos quebrar, gente. Entendeu? Too big to fall. Aquela história de grande demais para quebrar. É isso. Porque o problema do banco quebrar não é o banqueiro. Eu quero que o banqueiro se foda. O problema é o trabalhador que tem a conta no banco. Esse quebra junto com o banqueiro. A diferença é que o banqueiro tem como se virar depois. Né? Porque tem patrimônio. E o trabalhador? Esse não tem o que fazer. Apesar de muitas vezes exagerados, há relato de pessoas que simplesmente abriram as suas janelas e pularam. A crise começou a extrapolar o mercado de ações e começou a afetar pessoas que jamais tinham colocado um único centavo na bolsa. Isso porque ninguém mais tinha dinheiro para pagar os empréstimos que fizeram com os bancos. Assim, os bancos também começaram a ficar sem dinheiro. E aconteceu exatamente a mesma coisa que rolou em Wall Street. As pessoas começaram a sair de casa desesperadas para sacar todo o seu dinheiro dos bancos. E como o governo não tinha a menor intenção de regulamentar o sistema financeiro, não haviam leis garantindo os depósitos dos cidadãos. Então, essa era a época do laissez-faire. Uma das coisas que essa crise ensinou é que laissez-faire e capitalismo é bobagem, tá? Não existe, nunca mais existiu. Já não era totalmente, tá? Mas foi uma época onde esteve mais próximo disso. Desde então, eles aprenderam. O mercado tem que ser regulamentado. O Estado tem que socorrer os bancos. Tem que haver regulamentação da atividade financeira, da alavancagem na bolsa de valores. Tem que haver controle de capitais. Então, daí em diante, eles aprenderam isso. E estatizaram completamente a questão da emissão monetária. E é isso que eles utilizam para salvar os bancos. Claro, nós estamos falando de uma época de moeda ouro, era diferente.
né? Não era uma moeda de puro crédito, como a gente tem hoje em dia, que facilita para o Banco Central fazer isso. Mas já daria para eles terem feito alguma coisa se não fosse a forma como estava estruturado o mercado na época. Se o seu banco falisse, você perderia todo o seu dinheiro guardado nele. E uma coisa que é importante entender é que nesse momento o sistema financeiro americano não estava mal ou instável, ele havia literalmente quebrado. Isso é importante para entendermos que a Grande Depressão não foi simplesmente a quebra da bolsa de valores. Na verdade, o grande crash foi apenas o pontapé inicial de uma série de eventos que criaram um dos momentos mais trágicos da história dos Estados Unidos. Com isso, e assim, gente, eles aprenderam mesmo, tá? É que 2008 teve uma coisa diferente de 29. Que ainda não era popularizado em 29, que são os derivativos, essas inovações financeiras. Depois de 29, se criou uma série de regulamentações, e ao longo dos anos 40, 50 e 60, até 70, essas regulamentações foram aumentando. A partir dos anos 70, começa um processo de desregulamentação, no sentido de tentar ampliar as opções de investimento e a lucratividade do mercado de ações. Começou a haver mais criatividade. A ideia era, olha, vamos desregulamentar. Por quê? Porque quando a gente regulamenta, os bancos fazem arbitragem para burlar essas regulamentações e fazer aquilo que eles querem de qualquer maneira. E assim eles lucram mais, nós não conseguimos tributar e a gente aumenta o risco sistêmico. Então, se nós flexibilizarmos as regulamentações, nós vamos poder regulamentar essas novas inovações financeiras e assim o mercado vai se ajustando. Isso começa a acontecer a partir do final dos anos 70. E vai acontecendo ao longo dos anos 80, 90, até chegar nos anos 2000. Até nós chegarmos na crise dos derivativos em 2008. Que foi onde, nessa tentativa de manter esse processo de alavancagem, se estabelecem lá os créditos subprime, que são utilizados para alavancagem. Isso depois começa a ser negociado no mercado na forma de derivativos, que são ativos de ativos, até que os mutuários começam a não pagar, porque era um crédito subprime, e aí começam a acontecer a tomada dos imóveis para leilão. Com muitos imóveis indo a leilão, o preço geral dos imóveis cai, preços esses que tinham servido de base para empréstimos que já estavam sendo rolados e se transformaram em derivativos. E aí quebra. Mas por que foi diferente de 2008? Porque quando quebra, imediatamente eles já saem saneando os mercados. Gente, 2008 foi socorrido com trilhões com T de tatu, que eles não fizeram em 29. Então eles aprenderam sim em 29. 2008 teve essa questão dos derivativos, que ainda não existia em 29. Várias pessoas tiveram que ir morar nas ruas. A coisa ficou tão séria que surgiu uma pequena vila de desabrigados, formada por barracos de papelão no Central Park, em Nova York. Mas, depois de tudo isso, uma nova luz surgiu no fim do túnel. 1932 chega como um ano de reconstrução. Os americanos, insatisfeitos com os últimos governos, elegeram Franklin Delano Roosevelt, um democrata, para o cargo de presidente dos Estados Unidos. Sua primeira tarefa foi tentar restaurar a confiança do povo. Para isso, ele resolve finalmente começar a regulamentar o mercado, criando a Corporação Federal Asseguradora de Depósitos, o que garante a segurança nas transações bancárias. Mas isso não foi o suficiente. Então Roosevelt propõe um novo acordo, ou como ficou conhecido, um New Deal. Esse acordo consistia em uma série de programas para tentar recuperar a economia, como controlar os bancos, gerar empregos, dar mais créditos a pequenos produtores, entre outros. Enquanto isso rolava, o Comitê Bancário do Senado lançou uma investigação para tentar entender o que ocasionou o crash da bolsa. Essa investigação durou cerca de 3 anos, gerou mais de 10.000 páginas de testemunhos e provou que muitos dos gigantes de Wall Street eram, pasmem, desonestos. Um dos primeiros a rodar foi aquele Charles Mitchell, que teria vendido ações para sua esposa com o objetivo de pagar menos impostos. Outro a rodar foi Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores, que comprou ações na quinta-feira, dia da quebra, perdeu todo o seu dinheiro e teve que pedir emprestado para os seus irmãos. Aí, quando esse esquema parou de funcionar, ele simplesmente começou a roubar dos seus próprios clientes e foi preso. Por fim, chegamos ao prestigiado banco JP Morgan. Segundo alguns testemunhos, o banco tinha uma lista de acordos privilegiados de vendas de ações para familiares e amigos próximos. Dentre esses amigos estava o próprio presidente dos Estados Unidos da época, Calvin Coolidge. Exatamente o mesmo cara que dizia... Mas, gente, isso não foi as origens da crise, tá? Eles só investigaram e descobriram que burguês é corrupto. Ora só, burguês é corrupto. É lógico que tinha muita corrupção. É lógico que tem muito tráfico de influência. É lógico que tem muita informação privilegiada. E vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Isso é assim até hoje.
Vocês lembram lá do Paulo Guedes com seus milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares investidos em paraíso fiscal, enquanto que ele implodiu o dólar aqui e lucrou milhões? Então, lembram do Paulo Guedes com o teclado Bloomberg dentro do gabinete do ministério? Enquanto que ele formulava a política econômica, ele usava suas informações que não eram nem privilegiadas, ele que decidia, né, para investir. Então, assim, corrupção, capitalismo, entendeu? Assim, não separam, entendeu? É que nem o níquel e o ímã, já diria o poeta Dom L. Não separam, tá? Mas não foi essa a causa da crise, que vai ter muito roubo, muita corrupção, sem dúvida, e eles vão investigar, tá? Mas o ponto interessante é, eles começam a regulamentar a atividade financeira, tá? E aí se atribui muito do sucesso do New Deal a políticas keynesianas, tá? É meio que consenso dizer isso, mas não é bem verdade, porque não era algo consciente. O Keynes até vai ser chamado em algum momento, mas não houve, por parte do Roosevelt, tá, aquela ideia de, não, vamos aplicar aquilo que o Keynes disse. A coisa foi meio que acontecendo, tá? Porque eles vão fazer alguma regulamentação que vai dar mais poder do Estado sobre o mercado, sobretudo o mercado de divisas, sob controle em relação à Reserva Federal, aos bancos, à atividade de alavancagem nas bolsas, tá? E a economia efetivamente começa a se recuperar com o aumento dos gastos do governo, tá? Então, de alguma maneira, se aplicou sim o que o Keynes entendia que era correto para se recuperar da crise. E nessa época, o grande debate entre o Keynes e o Hayek, onde o Hayek dizia que não tinha que fazer nada, que o mercado estava purgando as empresas ineficientes, e o Keynes estava dizendo, olha, se nós não fizer nada, vai todo mundo morrer de fome porque a economia está paralisada. Nós temos que reativar a roda da economia. O Keynes ganha o debate, e aquilo que o Keynes propunha é o que de fato vai ser feito e é o que de fato melhora a economia. Mas um detalhe importante é, a verdadeira recuperação da economia capitalista não acontece com as medidas keynesianas. Isso até ajudou. Não acontece com a regulamentação do mercado de ações. Isso até ajudou. Acontece quando? Com a Segunda Guerra Mundial. Vai ser o esforço de guerra que vai sacramentar a recuperação da economia capitalista. Porque aí você vai ter a produção de uma necessidade de consumo do esforço de guerra muito grande, que vai alavancar a produção e vai tirar a economia capitalista da crise. É que os bancos não deveriam ser regulamentados. Olha só que coincidência, né? Com todas essas medidas, Roosevelt conseguiu recuperar, pelo menos em parte, a confiança da população. Mas a Grande Depressão ainda não tinha acabado. Na verdade, ela duraria até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Foram longos 10 anos de crise que não impactaram somente os Foi uma crise de 10 anos, é isso aí, tá? Por isso que a gente chama de Grande Depressão dos anos 30. Estados Unidos. Na verdade, todo o globo sofreu as consequências da ganância norte-americana. A queda da demanda dos Estados Unidos, gerada pela falta de dinheiro, impactou diretamente as exportações da Europa. Na Inglaterra, houve uma enorme queda na manufatura e milhões de pessoas perderam seus empregos. A Alemanha, que recebia dinheiro dos Estados Unidos para se reconstruir após a Primeira Guerra, sofreu mais ainda. Por todo o planeta, milhares de pessoas perderam todas as suas economias. E isso criou, em diversos países, um sentimento generalizado de Aqui no Brasil vai ter o lance da queima do café, lembra? Nossa economia era toda baseada no café, que a gente exportava, o principal mercado era dos Estados Unidos. Com a Grande Depressão, os Estados Unidos param de comprar café, né? Porque não tinha nem para comprar comida de lá, vai estar comprando café, que é um troço de quarta, quinta necessidade. E como toda a nossa economia era pautada pelo café, eles criaram uma gambiarra legal ali, que o governo federal comprava o café pelo preço fixo e depois queimava. Saca? Formavam-se dunas de café nas beiras das ferrovias e a galera tocava café. Usava café para alimentar caldeira de locomotiva. Foi aquela época absurda da queima do café no Brasil, né? Porque os políticos eram cafeicultores e transferiram o prejuízo deles para toda a nação, vendendo café para o Brasil, e depois o Brasil fazia o que com esse café? Queimava. Olha que coisa brilhante. É isso, o Brasil queima. Comprava o café para queimar porque os Estados Unidos não estavam mais comprando café da gente. que um governo um pouco mais autoritário, que controle todas as instituições do país, seria uma solução para ter uma economia e uma qualidade de vida melhor. É inegável que o crash da Bolsa de Valores e, consequentemente, a Grande Depressão impactaram a política internacional para sempre. Uma crise no principal centro capitalista mundial reforçou a ideia de mudanças em todo o globo. Na Alemanha, por exemplo, começa a surgir uma base de apoio a Adolf Hitler. Na Itália, o fascismo de Mussolini fortalece ainda mais o
discurso... Olha só, vejam se não é a crise prolongada fazendo germinar o fascismo. É isso, gente. Entenderam? É isso. Por que... Olha só. Crash da Bolsa 29. No intervalo de 10 anos de crise econômica, nasce o fascismo. Crise da Bolsa 2008. 10 anos de economia capitalista se arrastando. O que nós temos de novo no mundo? Coincidência? Claro que não! Claro que não! O intervencionista no Estado. E na Rússia, o Partido Comunista, liderado por Stalin, já tinha assumido o poder e estava ganhando mais força do que nunca. É muito importante entender que a crise de 29 foi resultado do próprio sistema e da incompetência dos governantes. Quem mais sofreu com tudo isso não foram os banqueiros ou a realeza de Wall Street, mas sim o povo que acreditou em discursos falaciosos de pessoas que queriam apenas lucrar com tudo isso. As consequências desse momento reverberaram pelo globo e foram muito além das páginas dos livros. Legal, né? O problema foi a ganância, né? Foi o governo. Não, o Tinocan, deixa eu te explicar. O culpado é sempre o mesmo suspeito. Chama capitalismo. Chama capital. A crise de 29 foi o capitalismo mostrando... Lembra que é tudo uma sequência, tá? A Primeira Guerra vai ser o capitalismo maduro e choque imperialista. E a crise de 29 foi o produto da própria dinâmica do laissez-faire, do capitalismo, de liberdade econômica. Crises como a de 29 é o que acontece quando se deixa o capitalismo solto. Então não, tá, Tinocando? Ou Tinoco, né, já que Tinocando é a TV. Foi o Estado. O Estado também errou. Também tem alguma parcela de culpa. Muito mais por não fazer nada e deixar a coisa acontecer. Mas tem também. Agora, se a gente tivesse que apontar um culpado, o bom e velho capital. Ou mal. Acho que mal, né? Uau! Terminamos! Achei fraco, hein? O que vocês acharam aí? Meio fraco, né? Porra, 500 mil de views? Fraco. Achei fraco. Bem produzidinho e tal, mas fraco. O que você achou? Coloca aí nos comentários. Deixa teu like. Confere se está inscrito. Confere se as notificações estão ativadas. Beleza? E se puder, ajuda na manutenção aqui do canal. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui no comentário fixado. Era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.